Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim conversar com vocês sobre este livro aqui do Julian Barnes, que é O Ruído do Tempo. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar esse livro traduzido para o português. E do que se trata esse livro aqui? A gente já vai começar a falar sobre o tema principal deste livro aqui, que é a vida do compositor soviético, um compositor que nasceu em 1906, morreu em 1978, portanto, a vida adulta dele foi passada, na maior parte, durante o regime soviético de Stalin, e nós estamos falando do Dmitri Shostakovich. Bom, mas antes de falar sobre este livro e sobre o tema principal deste livro, eu queria, obviamente, pedir para vocês as coisas que eu peço sempre, que é para verificar se vocês são inscritos no canal. Se não são inscritos, por favor, inscrevam-se. Se são inscritos, verifiquem se a inscrição ainda continua ativa. E se vocês gostarem deste vídeo, vocês, por favor, deem um voto de confiança e deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Muito bem, meus queridos. Quem foi Dmitri Shostakovich, o protagonista de O Ruído do Tempo, do Julian Barnes? Bom, o Shostakovich foi um compositor e pianista que nasceu em 1906 em São Petersburgo e ele se formou nessa cidade, inclusive fazendo a faculdade de música. Ele é considerado um dos grandes nomes da música clássica do século XX. Só que o século XX, assim como para outras artes, né, não só na música, mas artes como a literatura e a arte visual, foi um século marcado por muitos estilos, não havia um único estilo no século XX. Né? Aliás, o século XX é um século marcado pelos ismos. Né? Então, para nós aqui, nós vamos simplificar, mesmo porque, gente, eu não conheço música, eu conheço muito pouco dos estilos musicais, então o que eu vou passar por aqui para vocês é só um apanhado geral. Inclusive, nós vamos classificar o Dmitri Shostakovich como um compositor modernista, tá? E aí, dentro desse modernismo, nós vamos encaixar vários estilos, porque o objetivo do vídeo aqui, obviamente, é falar do livro e não da música clássica, tá bom? Mas há alguns detalhes que eu gostaria de destacar, porque eu acho que esses detalhes ajudam a contextualizar o livro. Então, vejam. Na União Soviética de Stalin, a música modernista, dentro dessa caixinha que nós colocamos, a música do século XX, foi considerada uma decadência burguesa e, portanto, ela foi proibida. O Stalin achava que a música tinha que ser acessível ao povo e ele achava que a música modernista não era. Bom, a censura soviética, as tendências modernistas, foi bastante ampla, bastante severa. Ela perseguiu artistas, inclusive alguns compositores e outros artistas foram presos, e foi somente depois da queda do Stalin que as coisas começaram a mudar um pouco e alguns artistas puderam ousar. Bom, nós vamos ver aqui no livro que a coisa não foi tão simples assim, mas aconteceu, né? O Shostakovich passou por esse processo. Né? Ele, inclusive, como compositor, transitou por diferentes estilos. E eu estou falando de diferentes estilos musicais. Só que com medo dessa censura stalinista, o Shostakovich procurou alguns caminhos mais seguros, né? Inclusive voltando, como alguns compositores fizeram, ao romantismo do século XIX. E esse era um terreno mais seguro, né, porque estava assim mais dentro das expectativas stalinistas. Já no período entre guerras, o Shostakovich aderiu a um novo movimento, o movimento neoclássico, que vinha do Ocidente, porque esse movimento era talvez por uma questão de sobrevivência novamente, né, muito mais palatável, né, porque ele conseguia conciliar elementos da tradição que vinham do século XIX com novos ingredientes da música moderna do século XX.
Mas alguns anos depois do término da Segunda Guerra, a gente já pode dizer que o Shostakovich era muito mais, vamos dizer assim, neobarroco, né? Por quê? Porque ele já conseguia criar uma música própria, uma música que tinha muitos elementos de tudo isso que a gente falou até agora e mais texturas polifônicas, né? Texturas que imitavam a música barroca de Bach, conciliado com tudo isso que a gente acabou de falar aí do modernismo, tá bom? Então era uma nova música muito mais pessoal, muito mais com a cara do próprio Shostakovich, né? Muito mais autoral, eu diria, tá? Bom, gente, eu não tirei essas coisas da minha cabeça, né? Esses comentários não são meus. Eu fiz um resumo aqui dos comentários do maestro Tiago Santos, que tem uma proposta assim, bastante interessante de aproximação com a música clássica. E ele tem uma página no Instagram, eu vou deixar aqui o endereço dele para vocês poderem conferir, conhecer o maestro Tiago Santos, conhecer a Escola do Ouvido e toda a proposta que ele tem para a gente conhecer a música clássica a partir do ouvido, né? Aprender a escutar, não só ouvir, mas a escutar a música clássica, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês o endereço do maestro. Agora a gente já pode falar sobre a estrutura do livro, mas principalmente falar sobre a delicadeza com que o Julian Barnes escreve. O Julian Barnes é um escritor inglês, ele ainda está vivo, ele tem 77 anos. E o primeiro livro que eu li dele não foi O Ruído do Tempo, mas foi esse aqui, foi O Sentido de um Fim, que eu acho que é um livro muito mais conhecido no Brasil, muito mais lido do que este outro. Inclusive porque esse aqui é de 2011, anterior ao Ruído do Tempo, que é de 2017. E esse livro aqui, quando eu li, né, é um livro sobre, e eu gostei muito, né? É um livro sobre um homem comum, que leva uma vida comum, e que nunca parou para pensar sobre essa vida, tá? E que em dado momento ele recebe uma carta, e esta carta faz com que ele comece a pensar, porque ela traz memórias. E aí ele começa a pensar sobre a sua vida, essa carta desperta as memórias dele, e ele começa a entender que talvez a memória dele, né, o tenha traído durante toda a vida, né? E então é isso, o livro é um livro muito interessante. Agora não é o tema do vídeo, né? Mas eu tanto gostei que eu estou aqui recomendando para vocês, porque este é um livro que trata de assuntos fortes em muitos momentos, mas de uma maneira bastante delicada, tá? Porque este é um escritor que aparentemente, gente, tem esse estilo, tá? Delicado. Por quê? Porque é o que ele faz aqui também neste livro, né? Ele trata de assuntos bastante fortes, né? Ele trata de um personagem que tinha uma personalidade bastante forte, uma personalidade complicada, viveu uma vida complicada, ele tinha muitos princípios, ele viveu muitos dilemas, ele era um compositor que estava tentando sobreviver a um regime de censura severa, e a única coisa que ele queria na vida dele era compor. Então é isso que o Julian Barnes faz aqui. Ele analisa, né? Ele descreve e analisa essa vida de uma maneira bastante delicada, com muita sutileza. A escrita dele é sutil. Tá? Então é um livro muito agradável de ler. E ele já começa o livro colocando o Shostakovich do lado de fora do apartamento, nas escadas, sentado, todo paramentado, né? Todo vestido, no meio da madrugada, com uma mala pequena, com objetos pessoais. E ele estava esperando para ser preso. E por quê? Né? Bom, já em 1916, aos 19 anos, o Shostakovich fazia sucesso com a sua primeira sinfonia. Ele fazia sucesso na União Soviética e fora, começou a fazer sucesso fora da União Soviética.
Bom, em 1936 ele lança a sua ópera chamada Lady Macbeth of Mtsensk, que foi baseada numa obra homônima do escritor russo Nikolai Leskov, Lady Macbeth of Mtsensk District. Bom, gente, eu não encontrei essa obra traduzida para o português. Se vocês encontrarem, deixa aqui nos comentários para compartilhar com os coleguinhas, tá bom? Bom, acontece que o querido Stalin foi assistir essa ópera e no meio ele se levantou e saiu, né? Parece que ele não gostou muito da abordagem do Shostakovich, inclusive dos temas que foram abordados ali na ópera, que foram, por exemplo, adultério, a corrupção, ele colocou cenas de sexo explícito e, no final, um assassinato. Então, parece, né, que tudo isso era realista demais, né, era burguês demais para os ouvidos sensíveis do nosso ditador predileto. E é aqui que a gente começa a compreender o teor do livro, né? Esse livro fala sobre a vida do Shostakovich, desse compositor soviético que lutou a vida toda para compor a sua música. Ele até então era celebrado na União Soviética e a partir desta ópera ele passou a ser perseguido pelo mesmo regime que até então o celebrava. Logo após a apresentação da ópera, saiu um artigo no Pravda, que era o jornal do Partido Comunista Soviético, era um jornal extremamente importante, e o artigo era anônimo, e eu digo anônimo porque se suspeita que foi escrito pelo próprio punho do Stalin, e nesse artigo a ópera foi descrita como um insulto pornográfico ao povo soviético, e esta obra estava mais, segundo a descrição do Pravda, para um caos do que para uma música, né? Então é disso que se trata o livro, né? Se trata desse compositor brilhante que a única coisa que ele queria durante a vida toda era compor a sua música, né? Era sobreviver a esse regime que o perseguiu de maneira implacável, gente. Eles não o mataram, mas eles fizeram muito pior, né? E lá no final do vídeo eu vou explicar por quê, né? Porque eu vou ler uma frase para vocês dita supostamente pelo próprio Shostakovich, né, a respeito disso. Então vocês vão ver aqui a vida desse homem, como eu falei, né, cheio de contradições, dúvidas, medos, mas feito a partir de uma abordagem bastante delicada do Julian Barnes, né? Em alguns momentos do livro você vai se compadecer desse personagem, deste homem, né, que sofreu essa perseguição como tantos outros artistas durante o regime soviético. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto aqui do texto do Barnes, pelo menos desses 2 livros que eu li até agora, é exatamente essa mescla de estilos, né? Exemplo do que fazia o Shostakovich aí na sua música, mas dessa vez não mais por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de talento, né? Ele faz essa mescla de realismo dos fatos com as impressões do personagem, às vezes impressões irreais, às vezes exageradas e muitas vezes puro reflexo doutrinário. Ele vai ter no texto momentos não lineares em que ele vai mesclar então os fatos da vida, né, desse personagem com memórias, né? Então não vai ficar um texto linear. Ele vai escrever sobre a vida desse compositor usando fatos biográficos, porque a gente vai saber disso no final do livro. Tem um texto do próprio Julian Barnes, né, um pós-fácil, diríamos, falando da pesquisa que ele fez bibliográfica, mas ele vai preencher esses momentos, ou alguns momentos da vida do compositor, que não estão descritos na sua biografia, com reflexões, com pensamentos, que a gente vai jurar que são reflexões do compositor, que se ele estivesse vivo e se a gente pudesse falar com ele, era aquilo que ele estaria
nos comunicando, né? Eram essas reflexões que ele estaria fazendo. Eu já falei, inclusive, gente, de um livro aqui no canal que faz isso, né? Um outro autor, que é o Colm Tobin. Ele faz isso no Mestre, só que dessa vez ele vai falar sobre a vida do Henry James. Então ele faz exatamente isso. Ele pega todo um estudo biográfico que ele fez da vida do Henry James e entremeia com essas divagações, com esses pensamentos, com as conclusões que seriam do personagem, né, mas que são escritas pelo Tobin. O Julian Barnes faz a mesma coisa aqui com Shostakovich. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês um trecho do Shostakovich emitindo a sua opinião a respeito dos artistas que defendiam o comunismo, mas que não viviam na Rússia, né? Não viviam na União Soviética sob o regime soviético, viviam em outros lugares, tá? Esse aqui é um livro que tem um narrador, ele é em terceira pessoa, então o narrador vai falar a respeito do que o Shostakovich pensa, né? Então ele diz o seguinte: sabia pouco sobre arte visual, ele está falando que o Shostakovich sabia pouco de arte visual, e ele estava falando isso porque ele estava conversando com um poeta, né? Então ele diz, sabia pouco sobre arte visual e mal podia argumentar com aquele poeta sobre abstracionismo, mas ouvira que Picasso era um filho da puta e um covarde. Como era fácil ser comunista quando não se vivia sob o comunismo? Picasso tinha passado a vida pintando merda e aclamando o poder soviético. Entretanto, coitado do pobre artista que, sofrendo sob o poder soviético, tentasse pintar como Picasso. Era livre para falar a verdade, Picasso. Por que não o fez, em nome daqueles que não podiam? Em vez disso, instalou-se em Paris e no sul da França, como um homem rico, pintando a revoltante pomba da paz muitas e muitas vezes. Ele odiava a visão maldita da pomba e odiava a escravidão de ideias tanto quanto odiava a escravidão física. Essa era a opinião dele sobre a maioria dos artistas que defendiam o comunismo, não vivendo sob o regime comunista. Inclusive, ele vai falar aqui do Jean-Paul Sartre, né? Porque ele foi levado por esse mesmo poeta ao escritório onde eles recebiam os direitos autorais, né? Vejam, nem todos os autores e os artistas que não eram pertencentes à União Soviética recebiam direitos autorais, mas alguns recebiam e recebiam coisas pulpudas, tá? E quando eles iam visitar a União Soviética, eles ficavam em hotéis majestosos, comendo das melhores comidas, frequentando os melhores lugares, tá? Então isso, para o Shostakovich, era o absurdo dos absurdos, né? Porque eles não viviam assim, essa não era a realidade dele, né? Como um dos artistas mais famosos da história da União Soviética, né? Bom, então ele fala aqui sobre o Sartre, né? Ele, Shostakovich, foi uma vez levado por Maxim, o poeta, ao escritório de direitos autorais ao lado da Galeria Tretchakov. E lá, parado diante da mesa do caixa, estava o grande filósofo Jean-Paul Sartre, contando um gordo maço de rublos com grande cuidado. Naqueles tempos, os royalties não eram pagos a escritores estrangeiros, apenas em casos excepcionais. Num sussurro, tinha explicado essas circunstâncias a Maxime. Nós não negamos incentivos materiais se uma pessoa abandona o campo da reação pelo campo do progresso. Era essa a opinião do Shostakovich, né? Então basta você aderir ao campo do progresso, né? Em detrimento da sua reação aos horrores vividos ali sob o regime, que você era laureado e muito bem pago por isso, tá? Bom, então, o livro é assim, né? Ele vai falar sobre coisas bastante pesadas. A vida do Shostakovich não foi fácil, ele foi perseguido realmente pelo sistema. No final da vida, aparentemente aqui, contra tudo que ele tinha lutado, né, durante a vida inteira, ele aderiu, ele começou a fazer parte
do Partido Comunista, né? Ele foi obrigado. E como eu prometi para vocês lá no início do vídeo, eu vou ler um pedaço aqui, que já está no final do livro, né? Uma apreciação que o Shostakovich faz da sua própria vida, tá? Ele diz o seguinte: portanto, tinha vivido o suficiente para se decepcionar consigo mesmo. Isto era muito frequente com os artistas. Ou sucumbiam à vaidade, achando-se melhores do que eram realmente, ou então à decepção. A insegurança dos jovens não é nada comparada à insegurança dos velhos. E esta, talvez, fosse a maior vitória deles. Em vez de matá-lo, tinham permitido que vivesse. E ao permitir que vivesse, o tinham matado. Essa era a ironia final, irrefutável, da sua vida. O fato de que, permitindo que ele vivesse, o tivessem matado. Bom, eu acho que esse livro, além de toda a genialidade do Julian Barnes, é muito importante para a gente conhecer a vida de um homem de carne e osso, inclusive um homem muito famoso, né, que viveu sob a pressão desse regime soviético, né, para mostrar para as pessoas que ainda têm dúvida, né, que esse regime existiu e que ele não é apenas fruto de uma imaginação reacionária, né, que descreve esse regime em algumas obras soltas por aí, tá bom? Aliás, gente, o título desse livro é exatamente isso, né? O próprio Barnes escreveu sobre o título e ele fala mais ou menos o seguinte, né? A história, assim como a biografia do compositor, irá se dissipar com o tempo. Talvez um dia o comunismo seja apenas uma palavra num livro de texto. Nessa altura, a sua música será apenas música. À medida que o ruído do tempo diminuir, será mais fácil ouvir melhor a música do Shostakovich. É isso, a música será somente música. Aliás, a música é somente música, né? A música ideológica não existe. Assim como a literatura ideológica também, né? Não existe. E se existir, não presta, tá? Pronto, falei. Bom, é isso, gente. Esse aqui, Ruído do Tempo, e principalmente o Julian Barnes, é um exemplo de um escritor contemporâneo de excelente qualidade e que a gente precisa e deve conhecer. Eu queria até mostrar para vocês que, além desses 2 livros que eu já li, eu tenho mais 3 livros aqui do Barnes que eu vou ler com certeza, tá? Um é O Homem no Casaco Vermelho. Esses 3 estão traduzidos, tá? Esse aqui, se eu não estou enganado, também é uma mescla de ficção com não ficção, tá? Esse outro é Arthur e George, também tem traduzido. E O Papagaio do Flaubert, tá? Inclusive, o Gustave Flaubert foi uma grande influência na obra do Julian Barnes. Foi né? Tá? Porque ele está vivo e, graças a Deus, produzindo. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que possam ler o Julian Barnes, tá? Os 2 livros são muito bons. Leiam sem medo de ser feliz. E uma excelente semana para vocês.